Só sobre essa questão da agricultura intensiva, a gente vai dar uma relembrada. A aula passada eu já falei bastante aqui um pouquinho sobre a agricultura extensiva, certo? E é bom a gente perceber essas características aí dentro dessa questão da agricultura intensiva. Galera, como eu já falei para vocês, a agricultura intensiva ela tem como caráter, né, mais tecnologia. Tem a questão de mais tecnologia, tem a questão da modernidade, lógico. Lembrando que essa modernidade tem a ver diretamente com a questão do que aconteceu, né, no próprio período do século XIX, a industrialização. Tem a ver com a industrialização, lógico, né? E tem a ver com o que a gente chama também aqui, né, pessoal, da máquina e da robótica. Tudo isso aqui vão dar caráteres novos ao que a gente chama, né, desse processo da agricultura. Ela vai se transformar de uma agricultura que era focada mais num mecanismo, digamos, extensivo, né, grandes áreas e tal, para você produzir, digamos, de forma mais solta. Inclusive, quando eu estou falando aqui de agricultura, automaticamente eu estou falando também de pecuária, né? Porque os utensílios da modernidade também chegaram para a pecuária, né? A questão de você criar, em vez de criar o gado solto, por exemplo, você vai começar a criar o gado mais preso, comendo não só aquele capim, né, que a gente liberava para o gado comer, e agora ele vai começar a comer ração também, né? Tudo isso vai dar um caráter novo à questão da pecuária também. A questão do extrativismo do leite também, né, pessoal? De extração do leite é feito também através de maquinários. Coitado das vaquinhas, né? As vaquinhas vão sofrer exatamente esse processo de ter, né, máquinas colocadas nelas exatamente para fazer esse processo de extração de leite. Então, tudo isso caracteriza esse processo da agricultura intensiva, né? Esse caráter de você criar mais em cativeiro, né? Que a gente chama também essa questão da pecuária. Isso é de extrema importância para vocês perceberem, certo, galera? Isso aqui é para a gente fechar essas ideias. Beleza. Continuando aqui sobre essa questão da agricultura intensiva, como eu falei para vocês aqui, né, anteriormente também, essa agricultura intensiva ela vai ser mais observada, digamos assim, ela vai ser mais, né, representada. Já falei isso aqui para vocês também, né, com a revolução verde, né, galera? Que já falei também para vocês sobre isso, mas é bom a gente dar uma relembradinha. A Revolução Verde que está ali inserida, né, meados de 1960, né, metade do século XX, né, acontece esse processo de Revolução Verde. Tem a ver com a questão específica, né, de você voltar a ter um caráter, né, específico. Bora lá. Sobre isso aqui, a Revolução Verde está relacionado com a produção, né, a produção de alimentos, né, com base tecnológica. E dentro dessa questão da tecnologia, eu posso lembrar para vocês a questão, né, do agrotóxico, né? O agrotóxico, eu tenho essa caracterização aqui. E eu já falei também para vocês sobre a questão do transgênicos, né? Que também apresenta essa característica dentro dessa Revolução Verde. Os agrotóxicos, a gente chama esses adubos químicos, já comentei para vocês anteriormente, né? Os agrotóxicos têm como caráter, né, de você utilizar essa questão da adubação química, né, para exatamente fazer com que, né, a planta sobreviva, principalmente a questão das pragas, né? Ou a intenção de você usar agrotóxico é isso, deixar a planta, né, o que você está plantando, a cultura livre de pragas, certo? Os transgênicos já têm dois caráteres importantes. Além de você também trazer essa questão de você deixar a planta mais resistente à questão das pragas, também vou ter uma melhor produção de alimentos. Como assim? Eu posso transformar esse alimento, ele ficar mais bonito, né, digamos assim, ficar um pouco maior, né? Ele pode ter esses caráteres que são representados especificamente dentro dessa questão do transgênico, né, que é a famosa modificação genética dos alimentos, né?
que por isso que a gente tem na maioria dos alimentos hoje o famoso Tzinho, que representa essa questão, essa produção dos transgênicos hoje em dia. Essa é a característica principal da Revolução Verde. Dentro do contexto histórico, eu já comentei aqui um pouquinho para vocês e é bom vocês lembrarem sobre isso também, né, pessoal? Dentro do contexto histórico, a gente vai lembrar, né, que a Revolução Verde tem muito a ver com aquele movimento também específico da fome que estava acontecendo no mundo. Guardou também essa ideia. Vocês devem lembrar que a fome que estava acontecendo no mundo, principalmente, né, relacionados, né, galera? A relação aqui específica era com a questão da teoria malthusiana, né? Vocês já devem lembrar sobre isso aqui, né? Já falei para vocês. Que era exatamente o quê? A relação do crescimento populacional, e versus os alimentos. Então a galera acreditava em quê? Que se eu basicamente começasse a produzir mais alimentos, eu ia acabar com essa história de ter, né, uma fome no mundo. A galera fala muito sobre isso. E é bom vocês perceberem dentro dessas características o que estava sendo gerado, né, naquela época, o que é que eles estavam pensando naquela época. E uma das soluções foi investir exatamente em uma maior tecnologia, né, para ter essa produção específica dentro do contexto aqui, né, da Revolução Verde, automaticamente aumentar a produção, ter mais alimentos e poder, no caso, né, poder ter essa questão da diminuição da questão do aumento dos alimentos. Certo, pessoal? Bom, dentro dessas características aqui, eu posso lembrar também, né, como eu já falei aqui para vocês, essa agricultura intensiva, né, ela também está bem caracterizada, né, especificamente, se vocês lembrarem, vamos relembrar aqui também, né, pessoal, com algumas técnicas específicas que foram implementadas aqui no Brasil, né? Tem uma relação direta também aqui com a produção brasileira. Vocês vão lembrar aqui que no Brasil, né? Colocar aqui no Brasil, a Revolução Verde, ela chega em meados de 1970, principalmente relacionada à plantação de soja, né, no centro-oeste brasileiro, né, pessoal? A produção de soja no centro-oeste, né? Tem essa caracterização aí da chegada dessa Revolução Verde. E por que isso acontece? Porque vocês devem lembrar que o solo do centro-oeste brasileiro, ele não é tão fértil, né, na sua característica. Inclusive, ele é um solo, né, que tem um problema com a questão da acidez do solo, né? E vocês devem lembrar o que é que eles fizeram para corrigir esse processo de acidez. Eles vão utilizar, né, algumas coisas químicas, alguns utensílios químicos, para fazer exatamente, né, essa melhoria nesse solo que ele era ácido, né? Então aqui a produção, ele tinha esse embate, né, com a questão do solo ácido. E daí eles vão fazer o que a gente chama de calagem. A calagem, que é exatamente você colocar cal no solo, e nesse processo que você faz a colocar esse cal no solo, né, pessoal, vai fazer esse processo de melhoria nessa produção específica. Isso aqui é uma ideia importante, né? Você vai fazer exatamente o equilíbrio da acidez do solo. Vai transformar o pH, você estuda lá em química, né? E deixar o pH mais equilibrado, certo? Isso aqui é de extrema importância para vocês perceberem como foi utilizado dentro desse processo, né? Só para a gente relembrar essas características, né? Eu não poderia deixar também de falar, né, depois um pouquinho, já no meados dos anos 80, né, a gente vai ter também a questão da produção, né, a produção de frutas no Vale do São Francisco, né?
E galera, essa produção de frutas lá no Vale do São Francisco vai ter essa característica específica, né, de uma produção voltada, né, voltada especificamente, né, para essa caracterização muito boa também, né, da utilização dos transgênicos, né? A partir daqui do momento que a gente vai ter, né, a utilização dos transgênicos, né? Os transgênicos aqui entram nessa figura, né, mais efetiva nesse processo. Como eu já falei para vocês, a questão da produção de uva, a produção de melancia, clássico, manga, né, e assim por diante, vai ter essa caracterização aí específica, né, sobre essas formações. Até aqui eu acredito que seja, né, especificamente, né, as principais formações. Eu posso falar também da agricultura familiar em São Paulo também, né? No Sudeste, essa agricultura que acontece bastante também no interior, né? E tem como caráter também a utilização de máquinas, né? E uma produção mais elaborada, mais trabalhada. Dei o exemplo até do filme lá, que foi lançado pela Netflix para vocês, que trabalha muito com essa relação específica da produção do tomate, que é uma produção mais tecnológica, onde a gente tem essa característica específica, né? Dentro da questão da agricultura intensiva. Isso aqui é importante para vocês perceberem aí essas caracterizações. Isso só foi para a gente relembrar um pouquinho sobre essas ideias, né, do Brasil. E daí, a partir desse momento, né, pessoal, eu não posso deixar de falar para vocês sobre a história do agronegócio, né? Já falei aqui para vocês também, né? Isso vai dar toda uma abertura para o que a gente chama do o agrobusiness, né, como a galera queira trabalhar aí e tal. Essa história do agronegócio, ele vem inserido dentro vem inserido aqui dentro dessas características específicas dessa agricultura intensiva. Como eu falei aqui para vocês sobre a pecuária, sobre a própria agricultura também, essas transformações que a gente tem especificamente, né, das técnicas mais apuradas para fazer a produção, automaticamente vai gerar essa questão do agronegócio. Isso aqui é clássico. Que esse agronegócio ele vai movimentar a economia, como eu falei para vocês aqui anteriormente, e vai deixar, né, como o PIB, né, com uma parcela bastante considerável relacionada à questão da agricultura. Já falei para vocês, em média 33% da nossa produção agrícola tem esse caráter, né, de formação do PIB e tem a ver diretamente com esse agronegócio, que gera a questão das feiras, que gera a questão específica também, que é bom vocês lembrarem, né, pessoal, dos eventos, né, específicos para a questão do agronegócio, que é bom vocês lembrarem, né, por exemplo, sobre a questão da vaquejada, né, que acontece aí. É uma forma da galera comprar e vender, né, cavalos, essa questão de você criar um cavalo de raça, uma questão de você criar né, um determinado caprino, bovino e tal, que seja de raças específicas, que tenha uma grande validade, né, no mercado. Isso tudo é inserido dentro dessa característica do agronegócio. Junto também a questão, por exemplo, a produção de soja hoje em dia cada vez mais tecnológica, cada vez mais precisando de máquinas mais avançadas, né? E essas máquinas são exatamente, digamos assim, né, selecionadas e negociadas dentro dessa questão dessas grandes feiras. Isso aqui é uma dica para vocês perceberem, né, essa relação do agronegócio e como tem um poder hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, sobre essas formações específicas. Certo, galera? Isso aqui é uma ideia boa para vocês pensarem do agronegócio relacionado à questão especialmente do Brasil. Tanto que a maioria das pessoas vão se especializando, né, cada vez mais para falar especificamente só, né, dentro desse conhecimento científico voltado para a agricultura. Né? Não é à toa até que inclusive pessoas fazem cursos e pós-graduações específicas só para ter a melhoria na produção de alimentos, na criação de animais, né, em cativeiro, né, o que a gente chama de granja, né, que popularmente a gente chama da granja.
e tal. Tudo isso tem essa característica específica voltada para esse tipo de agricultura intensiva, esse agronegócio que acontece, né, mundialmente e que o Brasil também está inserido dentro dessa categoria. Outro exemplo clássico também que eu falei para vocês relacionado a essa questão do agronegócio, né, é quando eu dei o exemplo também, né, o exemplo dos Estados Unidos da América, né? Já foi questão de Enem também, né? A questão dos cinturões verdes, né? O que a gente chama de green belts, né? A galera fala muito, né, sobre essa questão dos green belts, né? Não sei a pronúncia direito, mas é mais ou menos isso aí, né? Essa formação específica, né, dos Estados Unidos. E o que seria essa grande criação desses cinturões verdes? É exatamente, a gente já comentou também anteriormente, você faz uma produção voltada especificamente, né, para uma questão mais tecnológica para aumentar a produção e reduzir as áreas que a gente poderia cultivar. Né? Você faz um processo de redução para você ter uma melhoria nessas áreas de cultivo. Né? E você tem exatamente toda uma tecnologia para aproveitamento de áreas que provavelmente nunca a galera imaginou que você poderia fazer uma agricultura naquela área específica, né? E com esse avanço tecnológico e científico vai trazer, né, essa formação específica para a agricultura mais intensiva, novos conhecimentos, novos desenvolvimentos e geram, né, essa formação desses cinturões verdes lá nos Estados Unidos. Tanto que a grande produção de milho, como eu falei para vocês, né, a grande produção de milho dos Estados Unidos tem a ver diretamente com essa questão, né, dessa produção mais tecnológica. Lembrando que o milho nos Estados Unidos ele tem um grande poder, né, galera? Inclusive até para a questão da produção dos biocombustíveis, né? Eu tenho aqui o exemplo do milho para a produção dos biocombustíveis. Já comentei isso aqui para vocês também com relação a algumas questões, onde a galera compara a potencialidade do milho dos Estados Unidos na produção de biocombustíveis versus, né, a produção da cana-de-açúcar, né, pessoal? A cana-de-açúcar no Brasil, né? E a produção do biocombustível também. Ok, pessoal? Isso aqui são características importantes para vocês perceberem, né? Dentro dessa formação específica desse agronegócio. Veja como vai expandindo até gerar o que a gente chama nessas formações específicas da caracterização do próprio, né, negócio das fontes de energia e a história das fontes de energias renováveis, certo? Isso aqui é de extrema importância vocês perceberem essas caracterizações quando a gente se fala, ó, veja só como a agricultura dá uma expansão, né, grande aí, dá para a gente elaborar várias ideias específicas sobre essa questão, né, da produção, tanto econômica como também social, como também, né, produção política, né? A agricultura tem essas trocas também, né, de produções que a gente tem aqui no Brasil com outros países. Vocês sabem que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo, um dos maiores exportadores de frutas do mundo, um dos maiores exportadores também de soja do mundo, grãos, né, de uma maneira geral. Então, tem esse caráter específico quando a gente fala a nível de Brasil, o PIB é bem alimentado especificamente sobre essa questão do agronegócio, certo? Então fiquem bem atentos aí a essas características quando a gente fala especificamente sobre essa agricultura intensiva, certo, pessoal? Ficou alguma dúvida sobre esse contexto? Tem alguma coisa a perguntar? Estamos aqui para responder. Alguém aí? Tá tudo certinho? Relembraram de tudo? Calma, tá ok, tá tudo ok. Tá tudo ok?
Tem alguma dúvida ainda sobre essas caracterizações aqui? Não tem dúvida. Como eu falei para vocês, cai muito no Enem falando sobre isso. E galera, fiquem bastante atentos, né? Porque um dos assuntos chaves do Enem, por exemplo, a gente não tem como não falar, está relacionado com a agricultura e impactos ambientais do solo. Eles estão bem conectados aí e tem a ver, às vezes, com esse processo da agricultura intensiva. Por quê? A agricultura intensiva tem muito essa relação da correção do solo, né? Essas relações que vai fazer com que a gente diminua também as erosões do solo, né, que eu já comentei aqui para vocês a questão da erosão laminar, por exemplo, né, aquela erosão provocada pela água, né, como também o que a gente tem a formação específica da lixiviação, laterização, né, que eu já comentei para vocês anteriormente, a própria formação da vossoroca, tudo isso tem a ver com essa relação da produção do solo e a relação da produção da agricultura, a utilização desse solo, né, para fazer essa agricultura. Isso é de extrema importância também saber, né? Quais são os métodos que eu posso fazer para dar uma melhorada nessa caracterização, né, de você ter uma menor agressão específica no solo, ok? Principalmente provocado pela agricultura. Já falei aqui um pouquinho para vocês dos métodos antigos, como por exemplo, né, a gente tem especificamente aqui no Brasil, né? Tiveram antigamente, por exemplo, a história do pósio, que é você deixar o solo descansando. Isso aqui é clássico, viu, pessoal? Foi questão do Enem também, deixar o solo descansar em pósio. Deixar ele descansando, isso é um método para a gente ter, né, um caráter mais dinâmico aí sobre essa utilização desse solo. Outra coisa que eu posso fazer também, especificamente, é a questão da utilização também, né, pessoal, da rotação de cultura. É um método antigo, mas também ele tem um caráter também de melhoria, né, nessa produção. O que é que vocês estão falando aí no chat que eu não escutei e tal? Não deu para ver aqui, eu só vi que apareceu a janelinha, saiu, entrou. Tem alguma pergunta ainda com relação a isso? Foi com relação ao assunto e tal? Eu vi aí que foi Larissa que falou. O que é rotação de cultura? O que é rotação de cultura? Você vai exatamente fazer, né? Vamos lá, lembrar. Eu tenho uma determinada área para plantar, né? Eu sei que uma determinada planta que eu vou utilizar, o exemplo clássico aí é a questão, pense comigo, da plantação de milho e de feijão, certo? Aí o cara que planta feijão e milho, ele utiliza uma coisa interessante nesse contexto. Ele vai saber quais são os nutrientes que o milho vai absorver do solo e quais são os nutrientes que o feijão vai absorver do solo. E ele vai comparar e ele vai perceber que os nutrientes não são os mesmos. Aí o que é que ele vai fazer? Então, naquele mesmo período eu posso plantar um milho e logo após eu posso plantar, por exemplo, o feijão, que é isso que a galera faz muito aqui no interior, porque eu sei que os nutrientes, né, que o milho está puxando do solo não é igual o que o feijão vai puxar. Então eu vou fazer essa rotação de cultura, né? Plantar um determinado tempo o milho, depois eu vou determinado tempo plantar o feijão. Entenderam aí como é que funciona? Tem dúvidas ainda?